Você conhece o Espírito Santo? Já ouviu falar? Mas calma, eu não estou falando do Espírito Santo estado. Estou falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É sobre este assunto que eu quero falar com você neste momento. Por que fiz essa pergunta? Porque na Bíblia nós temos um exemplo de pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não conhecia, não sabia que havia o Espírito Santo. E como este assunto ele é tão importante para a vida de todo aquele que crê na palavra de Deus, no Evangelho, agora, neste exato momento, nós iremos falar sobre este assunto que é de fundamental importância. No livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 1, veja o que diz as Escrituras Sagradas. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perceba que Paulo chega em Éfeso e encontra alguns discípulos ali. Discípulos. Porém, esses discípulos ainda nem tinham ouvido falar, nem sabia que havia Espírito Santo. E pode não ser diferente na vida de muita gente que pode também assistir a esta mensagem. Não saber que há Espírito Santo. Não ter ouvido falar a respeito do Espírito Santo. No planeta Terra em que nós habitamos, existem mais de 8 bilhões de pessoas. E muitas dessas pessoas não conhecem nada sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Não sabem nada sobre as Escrituras Sagradas. E é por esse motivo que aquele que crê e aquele que recebe a Cristo tem a obrigação de anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Ou até mesmo ser um daqueles que compartilha a mensagem para que chegue àqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho de Cristo Jesus. Que ainda não ouviram falar a respeito do Espírito Santo. Então seja você que está recebendo esta mensagem, seja você aquele que compartilha a palavra das boas novas, palavra da vida, palavra da salvação para aquele ou aqueles que precisam ouvir. Então esses discípulos, eles não ouviam falar. Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque Paulo pergunta para eles se eles já receberam o Espírito Santo. E aí Paulo faz a seguinte pergunta. Perguntou-lhes então, verso 3, em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. O batismo de João é um. O batismo no Espírito Santo é outro. Portanto, quem já recebeu o batismo pela qual João
ele ministrava, ele batizava, precisa também receber o batismo no Espírito Santo. Exatamente isso que estava faltando na vida desses discípulos. Qual era o batismo de João? Que batismo era esse que João fazia? E isso nós vamos ver aqui no livro de Lucas. Lucas, capítulo 3, verso 16. O batismo de João. Diz assim: e respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é o batismo de João? Batismo nas águas. Foi este batismo que os discípulos em Éfeso, quando Paulo chega, eles haviam recebido o batismo nas águas, o batismo que João batizava. Só que João, aqui em Lucas capítulo 3, verso 16, ele está declarando algo extraordinário. O que é que João está declarando? Que existe um batismo que ele não pode realizar. E esse batismo só pode realizar aquele que é mais poderoso do que ele. Da qual ele disse: eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Estive dando uma pesquisada a respeito deste termo. Segundo o comentário Champel, esse termo, desatar a correia das sandálias, era para o escravo, aquele que o último serviço, um dos últimos serviços a ser feito, era esse trabalho, era esse papel que ele fazia. Desatar a correia das sandálias. João está se comparando como um escravo, dizendo: eu não sou digno. Reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a soberania de Cristo Jesus, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. João está falando disso a respeito daquele que pode batizar no Espírito Santo. Ele diz: eu não, mas vem um após mim, que é este Jesus Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o que João declara.